Plenário aprova projeto que muda a forma de pagamento do ISS pelos aplicativos de transporte como Uber e Cabify. Taxa de mortes no Brasil é 30 vezes maior do que na Europa. Projeto criminaliza aumento abusivo de preços em decorrência de crises. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário aprovou mudanças nas regras de tributação sobre aplicativos de transporte de passageiros. Mais informações na reportagem de Karine Beluso. Os senadores aprovaram uma alteração na dinâmica do recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, que é de competência dos municípios. De acordo com o projeto de lei, o tributo vai ser cobrado pela cidade do embarque do usuário de aplicativos como Uber, Cabify e 99, e não mais pelo município onde está sediada a empresa de tecnologia. O objetivo é melhorar a distribuição dos recursos. Trata-se de fazer justiça e distribuição fiscal. Os aplicativos de transporte e outras empresas de economia compartilhada que vão crescer extraordinariamente nos próximos anos, isso no modelo atual tende a produzir uma concentração de arrecadação. O presidente Eunício Oliveira havia assumido o compromisso na última marcha de prefeitos a Brasília de colocar a matéria rapidamente em votação. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O empresário Hudson Leite da Silva tomou posse nesta terça-feira como senador na vaga de Teomário Mota. Ele é o segundo suplente. O primeiro da chapa eleita em 2014, Thieres Pinto, solicitou licença saúde e licença particular de 180 dias. Além disso, foram aprovados os nomes de Weber Silone para diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rogério Scarabel Barbosa para diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos diplomatas Alexandre Parola para chefiar a representação brasileira da Organização Mundial do Comércio, OMC, e Roberto Matos para embaixador na Alemanha. O spread bancário, uma das formas de remuneração do sistema financeiro, foi tema de debate nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi a terceira de uma série de audiências para discutir o assunto, a pedido do senador Armando Monteiro. Spread bancário é a diferença entre a remuneração que o banco oferece ao captar recursos e quanto ele cobra para conceder empréstimos. O Brasil tem um histórico de alta rentabilidade do sistema financeiro, com um dos maiores spreads do mundo. Mas, segundo o representante do Ministério da Fazenda, esse quadro está começando a mudar. As coisas estão andando mais ou menos em linha do que a gente esperava. A Selic está caindo, a taxa de inadimplência está caindo, a taxa de juros final automador está caindo. A intensidade dessas quedas que é o motivo do contencioso. A conselheira administrativa do CAD condenou a concentração do poder de mercado na mão de poucos bancos. Para ela, a elevada taxa de juros e o alto spread podem ser reflexos disso. No Brasil, a gente tem 4 grandes bancos que têm um poder de mercado grande, e esse poder de mercado, ele não se dá só de um nível horizontal, banco com banco. Os bancos, não satisfeitos por estarem concentrados no setor bancário mesmo, eles estão entrando no mercado de seguros, no birô de crédito com a GIC, no cartão de crédito e em outros mercados em que, de alguma maneira, eles se alavancam. O representante do Banco Central destacou que as inovações tecnológicas podem reduzir os custos da intermediação financeira, trazendo produtos mais baratos para a sociedade, entre eles, crédito a mais baixo custo. O nosso papel aqui
aqui é permitir e facilitar o processo de inovação tecnológica e de negócios no âmbito do sistema financeiro, sempre preservando a questão da segurança e da estabilidade financeira, né? E o objetivo com isso é aumentar a eficiência do sistema financeiro em todas as suas dimensões, na dimensão de competição, na dimensão de redução de custos, na dimensão de inclusão e também de educação financeira. Os debatedores defenderam maior segurança aos empréstimos, como um caminho para a redução dos spreads bancários. Sempre que nós fizermos a coisa certa, que é dar segurança às garantias, o spread cai. Ele ainda é alto? Mas ele cai. Muito possivelmente, se a gente adotar o cadastro positivo, tal qual está descrito no PL 441, a gente possivelmente, em alguns anos, a gente vai ter um menor spread bancário, porque ele ajuda a que haja uma queda estrutural dessa taxa de juros. Quase 63 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em 2016. Os dados mais recentes sobre a violência no país foram publicados hoje pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Nunca se matou tanto no Brasil. Foram 62.517 pessoas assassinadas em 2016. São 30,3 mortes a cada 30 mil habitantes, uma taxa 30 vezes maior do que a da Europa. O Atlas da Violência mostra que de 2006 a 2016, 553 mil pessoas foram mortas aqui. As vítimas são, na maioria, homens entre 15 a 19 anos. 56,5% de todos os assassinatos atingiram essa faixa etária. O estudo mostra que as taxas estão estáveis nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e crescem nas regiões Norte e Nordeste. Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte têm os piores índices, enquanto São Paulo, Santa Catarina e Piauí têm os menos ruins. A taxa entre os negros é 2,5 vezes superior à de não negros, 40,2% contra 16%. E o número de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Também entre o sexo feminino, a violência cresceu 6,4% no período pesquisado. E em 2016, foram 4.645 mulheres assassinadas e quase 50 mil estupros registrados. É até um pouco esperado, né? Mas, por outro lado, também triste nós depararmos aí com os dados que informam uma crescente violência no nosso Brasil, né? Os números da violência realmente não são bons. Isso tem tudo a ver com o aprofundamento da desigualdade social, com o desemprego, com a falta de uma política adequada do ponto de vista da segurança pública. E os números são muito preocupantes, porque pela primeira vez nós atingimos a marca de 30 assassinatos por 100 mil habitantes, né? Que é algo muito elevado, e em termos absolutos superamos a própria guerra da Síria em número de pessoas que foram mortas. Um projeto em tramitação no Senado criminaliza o aumento abusivo de preços em decorrência de crises, como a que foi provocada pela recente greve dos caminhoneiros. Na maioria dos postos já não tem mais filas e o abastecimento nos supermercados já começa a se normalizar. Mas as consequências da greve ainda são sentidas. Gasta mais caro, não tem na praça, alimento está tudo mais caro, mas no mercado está tudo preço muito diferente. Afetou muito, viu? A alimentação, ficou tudo mais caro. O gás foi vendido a R$150, né? Um absurdo isso. Onde eu moro mesmo aumentou o gás, está aumentando os alimentos aos poucos, está aumentando já, a gente já sente a diferença. E os preços estão subindo, tudo, combustível, comida, passagem. A percepção dos consumidores é real. A greve dos caminhoneiros teve reflexos no custo de vida. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nos dias da paralisação, a batata chegou a custar 150% a mais, enquanto o tomate encareceu 40%. Batata, tomate, todos esses eu acho que subiu bastante. Eu já achava que estava um pouquinho alto, depois disso então piorou, né, a situação. O preço da gasolina também subiu em média 7,7% durante a greve.
segundo a Agência Nacional de Petróleo. Com pouca oferta e aumento da demanda, alguns postos praticaram preços abusivos. Em Brasília, o litro chegou a ser vendido por quase R$10. A liberdade de preços em determinados setores, determinados mercados, não pode justificar práticas abusivas. Em situações de desabastecimento, em situações de calamidade, em situações de determinadas tragédias, ou seja, em situações em que o consumidor de determinados produtos está hipervulnerável, porque há uma demanda necessária e urgente por determinados produtos e serviços, e a escassez decorre de situações de calamidade ou situações de força maior, o fornecedor de produto e serviço não pode se aproveitar desse contexto para tentar tirar vantagem indevida da situação. O aumento abusivo sem justa causa nos preços de produtos e serviços em situação de grave crise econômica ou calamidade pública, por exemplo, pode virar crime. É o que prevê um projeto que começou a tramitar aqui no Senado. A proposta inclui a prática na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e estabelece penas que variam de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Esse projeto vai criar nos fornecedores a consciência de que eles têm uma obrigação com o país. Mulheres querem garantir que partidos apliquem 30% das verbas das legendas em campanhas femininas em 2018. A norma já existe e foi determinada pelo Superior Tribunal Eleitoral. Senadoras e deputadas participaram da reunião no gabinete da senadora Vanessa Graziotin. No encontro, elas discutiram as estratégias para acompanhar a aplicação da norma do TSE sobre o fundo eleitoral. Segundo a decisão do tribunal, os partidos são obrigados a usar, no mínimo, 30% dos seus recursos para campanhas de mulheres nas eleições desse ano. A decisão da Corte Eleitoral foi uma resposta a uma consulta protocolada pela bancada feminina. Em 2014, 10% das cadeiras na Câmara dos Deputados foram para deputadas. No Senado, o percentual foi de 18%. As deputadas estaduais, por sua vez, somaram 11%. A Comissão de Assuntos Econômicos vem reunindo especialistas para debater o sistema financeiro nacional. Os senadores buscam respostas para um cenário de baixa inflação e juros altos. O programa Em Discussão traz essa audiência pública daqui a pouco. Olá, tarifas, cheque especial, empréstimo pessoal. Você, consumidor, já parou para pensar sobre o custo do dinheiro? A Comissão de Assuntos Econômicos reuniu especialistas na pauta. Os juros bancários. Temos taxas de juros que são absolutamente desestimuladoras para o ambiente econômico. Maiores taxas tentem atrair tomadores mais arriscados, menores taxas traz para dentro do sistema tomadores menos arriscados, o que deveria reduzir a taxa de juros. Nós achamos que é normal pagar um manobrista R$ 25 para guardar o carro durante 2 horas, mas não é normal pagar o banco R$ 70 para guardar o seu dinheiro durante um mês. Querer baixar a taxa de juros por decreto não vai dar certo, não vai funcionar. A economia que cresce e os juros que não caem. Os bancos tradicionais e as chamadas fintechs, empresas de tecnologia que funcionam como instituições financeiras, a baixa poupança e a alta concentração bancária. E é daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Fernando Bezerra Coelho. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.